Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos vê aqui na internet. O poder mudou de mãos no Brasil nos últimos anos e os reflexos acontecem e ainda estão acontecendo. Depois de anos sob a condução da esquerda, agora o governo brasileiro é de direita. Assim, assumido, sem rodeios, na matriz desse profundo e polêmico processo de transformação política está um gaúcho, Onyx Lorenzoni, então deputado, o primeiro que se colocou ao lado do então candidato Bolsonaro e hoje deputado e ministro, ao lado do agora presidente Bolsonaro. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e o nosso outro olhar de hoje é com esse testemunho da história, o ministro da Cidadania do Brasil, Onyx Lorenzoni. Em 30 minutos nós vamos falar um pouco sobre ontem, sobre hoje e sobre amanhã, a partir de quem é uma peça-chave deste momento e dessa grande virada. Bom dia, ministro. Obrigado aí pela tua atenção. Tudo bem contigo? Me permite te chamar assim. Claro, tia. Primeiro, dizer da satisfação de poder participar desse programa. Espero que a gente possa bater um papo agradável, né? Porque sábado é um dia mais ameno para todo mundo, né? E que a gente possa aí percorrer o ontem, o hoje ou amanhã com bastante entusiasmo por esse novo Brasil que a gente está fazendo surgir aí no horizonte. E ontem, hoje, amanhã, só em 30 minutos, né? Quase um milagre. Vai ser difícil, mas vamos lá. É verdade. Ainda mais um papo entre jornalista e político. Como é que vai dar em 30 minutos? Mas, ministro, eu queria lhe ouvir realmente, o senhor já testemunhou em várias vezes, em várias entrevistas, mas eu queria resgatar isso um pouco, essa matriz do processo Bolsonaro, do processo político, do processo de transformação e também do processo eleitoral, no qual o senhor teve participação direta lá. De onde surgiu o contato dele com o senhor, a aproximação e o clique para o seu apoio a ele como candidato a presidente da República? Bom, primeiro, a minha relação com ele vem de 2004, né? Ainda do Estatuto do Desarmamento, quando nós éramos uns 10 ou 12 só na Câmara que defendiam o direito à legítima defesa. O governo Lula era fortíssimo naquela época, era quase um consenso nacional, e poder se posicionar contra o PT e contra o Lula tinha que ter, primeiro, muita coragem pessoal, né? E depois uma capacidade de enfrentamento que exigia quase que atitudes épicas aí dessa meia dúzia que defendia, como ele, como eu, né, como Fraga e outros parlamentares, nós defendíamos o direito à legítima defesa. O Fernando Henrique tinha preparado isso já no governo anterior, já começava os primeiros passos, né, para tomar esse direito das pessoas, e que depois o Lula e o PT acabaram conseguindo consolidar. Aí depois, em 2005, no período do referendo, nós nos dividimos, eu acabei cuidando, né, do sul do Brasil, o Bolsonaro cuidou de uma parte do Sudeste, né, mais Rio de Janeiro, Espírito Santo, aquela região. E, bom, e aí nós convivemos bastante. Depois, em 2007, eu tive a honra de ser o líder dele. Ele teve uma pequena passagem de 1 ano e pouco pelo PFL/Democrata, ele pegou bem a transição ali. E ali nós convivemos muito, e ali se consolidou a nossa amizade. Depois, fomos parceiros de muitas lutas aí de enfrentamento em conceitos, né, liberais ou conservadores, princípios, valores que a gente defendeu junto. E um pouco da minha decisão de apoiá-lo, eu acho que é um pouco do que o Brasil tomou essa decisão, né, o que conduziu. Talvez eu possa contar a história em maio de 2017, quando eu vou, então, ao presidente do meu partido, na época, senador José Agripino Maia, e eu digo a ele: olha, eu estou aqui entregando, né, a minha carta de demissão do partido, eu era secretário-geral, eu quero ficar livre porque eu tomei uma decisão, eu vou apoiar o candidato, o deputado Jair Bolsonaro. Ele disse: por que vai fazer isso? Né? Eu disse: bom, primeiro porque eu cansei do que está aí, não me serve mais. Segundo, eu quero alguém honesto. E terceiro, alguém que me fale a verdade e eu acredite. Então foi essa, vamos dizer assim, a explicação, e aí o partido me respeitou, e eu pude, então, aí, a partir de mais ou menos junho
julho de 2017, iniciar todo um processo de construção. Eu me lembro que o primeiro almoço na minha casa tinha 5 deputados. O deputado Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, esse que vos fala, mais o delegado Éder Mauro e mais o deputado, então, de Santa Catarina, que é o senador Jorginho Melo. É isso. E aí depois a gente foi indo, chegamos a 115, um ano depois. Uhum. Ô, ministro, tinha muita gente, certamente, no começo, lhe tratando com algum preconceito, apostando num grande erro político seu, mas provavelmente tinha muita gente atrás do topo, querendo aderir, mas esperando ver no que ia dar aquele processo. Provavelmente teve uma construção aí de aderência que vocês precisaram ir construindo, na verdade, né? Gradativamente. Mas deve ter tido muito preconceito também nesse caminho, ou não? Ah, muito, né? Todos me olhavam como um ET, né? Achavam que eu estava fora da casinha, né? Que era uma maluquice que eu estava fazendo, né? E eu dizia, ele consegue estruturar uma conexão com as pessoas e ele tem princípios e valores que são muito importantes para o Brasil que eu sempre sonhei. Eu vivi ali, né, um pós-mensalão, pós-petrolão. Eu escrevi 5 livros, né, sobre o período do PT no governo. Depois, ainda teve aquele episódio das 10 medidas, né, que esse meu encontro com o Bolsonaro é posterior àquela imensa frustração, né, que milhões e milhões de pessoas apoiaram as 10 medidas de combate à corrupção, aí aquela sessão no dia posterior daquele desastre da Chapecoense, lembra disso? E a Câmara deu um espetáculo dantesco, né, de destruição, né, de um desejo, de uma vontade popular muito forte. Ali foi um momento de grande decepção pessoal, né? Então, eu vivi o início do ano, o final de 2016 e o início de 2017, um processo de esgotamento de tudo aquilo que eu via naquele momento ali. Nós estamos falando, né, desde 2002, né, que eu cheguei lá em 2003, nós estamos falando em quase 15 anos que eu acompanhei tudo que aconteceu no Brasil, e eu olhava para aquilo e dizia, não, mas não é isso que o meu país precisa, eu não quero mais isso. Eu não queria mais apoiar um tucano, eu tinha cansado de tucano. Entendeu? Eu não queria mais saber nem de Alckmin, nem de quem fosse, né? E eu sabia que o meu partido ia caminhar naquela esteira de continuar sendo muleta do PSDB. Eu queria algo que rompesse tudo isso e pudesse me significar um novo caminho, né? E o Bolsonaro, em fevereiro daquele ano, me procurou, me pediu para ajudar. Aí eu disse que a gente ia tentar fazer o Caiado candidato a presidente, né? E aí o meu partido também não viabilizou a candidatura do Caiado. Isso também fez com que eu me demitisse lá do cargo de secretário-geral, que eu exercia já há quase 4 anos no partido. E fiz isso porque queria realmente estar livre, né? Eu disse para o presidente na época, eu sou PFL, né? Eu não vou sair, mas eu quero liberdade para fazer aquilo que a minha consciência manda fazer, que meu coração quer que eu faça. Ministro, respeitado nisso, né? O que lhe cativou mais? Foi o cara, a pessoa, ou as ideias do cara, ou as duas coisas? Ou em outras palavras, também, que é uma dúvida que sempre ocorre nas conversas de final de semana, nas casas de todos nós. Quanto do Bolsonaro é dele e quantos movimentos dele tem de estrategista político? Quanto é de genial e quanto é de raiz dele, nesse jeito dele absolutamente diferente de um padrão de político, de comportamento político e até de liturgia que a gente conhece? Quanto disso é dele próprio e quanto disso também tem estratégia? E onde é que o senhor se engatou nisso? Não, primeiro a gente tinha a relação franca e direta de uma amizade de muitos anos. Segundo, quando eu conversei com ele, né, lá em maio, depois de ter conversado com o presidente do meu partido, o ex-senador Agripino, eu fui no gabinete dele, tem uma passagem muito interessante, né? Ele tinha ido numa reunião no Senado Federal de uma comissão, de uma medida provisória, tinha voltado, e ele me chama, até hoje ele me chama de Gauchão, né? Aí ele chegou lá e disse, Gauchão, por que não vai me ajudar agora? Falei com o Caiado, ele disse que ele vai ser candidato a governador de Goiás, tu está livre, agora tu pode me ajudar. Ele disse, não, mas eu estou livre, eu vou te ajudar. Vamos lá para o teu gabinete. Nós fomos no gabinete dele, ficamos lá 1 hora conversando, eu pontei uma série de coisas que eu achava, né?
E quando terminou a nossa conversa, eu estendi a mão para ele e disse, bom, então agora eu estou junto contigo para matar ou morrer até o fim. Aquela coisa do gaúcho, né? Nós vamos para a batalha, vamos para a luta. Né? Então, bom, aí aqui só um parênteses que eu acho que é interessante, né? Aí uma semana, não, umas 2 semanas depois, eu acho, do atentado do dia 6 de setembro, a gente reuniu, né, o comando da campanha de primeiro turno em São Paulo. Nós éramos uns 14, 15, contando os filhos. Né? E ele no hospital. Aí nós fomos visitar ele. Né? Era umas 9 horas da noite, quando nós entramos lá na UTI do Einstein. E aí ele estava lendo um negócio no celular, ele baixou os óculos, olhou para mim e disse, ô gaúcho, né? E disse aquele palavrão, né? Eu não sabia que o nosso trato, a minha parte era de morrer, né? Aí todo mundo caiu na gargalhada, né? Dentro do quarto. Até quase à beira da morte, né? Então ele é assim, ele é estratégia, ele é muito coração, viu? Fundamentalmente, o primeiro turno da eleição é muito do feeling pessoal dele, muito da conexão que ele conseguiu construir com as pessoas. E eu que sou cristão, né, sou evangélico, eu proclamo publicamente a minha fé, né, eu não tenho nenhuma dúvida, todos nós que somos cristãos acreditamos que ele é a resposta de muita oração. O Brasil queria ficar diferente. E eu não tenho nenhuma dúvida, por tudo que ele passou, que eu que acredito em Deus, eu acho que Deus botou o dedo em cima, escolheu ele e bancou ele. Ministro, e a eleição? Nos conte e nos testemunha rapidamente um pouquinho sobre o processo eleitoral. Que ponto que vocês viram que ia dar? Que ponto que como se diz aqui fora, né? Aqui no seu estado, que ponto que agarrou força o processo quando o senhor viu que a opinião pública realmente virou? Eu assisti esses dias uma entrevista do Alckmin, tem várias pessoas, inclusive cientistas políticos, que colocam como demarcação central a questão da facada. Né? Bolsonaro ganhou em virtude da facada. Foi ali que o senhor sentiu a virada? Ou como é que o senhor analisa, e especificamente também essa questão da facada e a influência disso no resultado eleitoral? Bom, primeiro, eu comecei a me dar conta de que nós tínhamos grande chance de vitória já na segunda semana da propaganda eleitoral. Então, eu estou falando em agosto ainda. Né? Por quê? Porque o argumento que eu ouvia em Brasília dizia, não, agora que vai começar a campanha eleitoral, ele vai derreter. O Alckmin tem 12 minutos, o Alckmin tem 30 comerciais por dia. Né? Isso é imbatível. Nem a Coca-Cola, nem nenhuma empresa, grande empresa, tem esse volume de comerciais por dia, como tinha, por força daquela ampla coligação, a campanha do então candidato Geraldo Alckmin. Né? E com um marketing irrepreensível. Todo dia, se tu quisesse solução para os problemas do Brasil, era na campanha do PSDB. Lá estava tudo colorido, bonitinho, arrumadinho, a solução de todos os problemas. Aquilo foi bombardeado a exaustão na cabeça das pessoas por 10, 12 dias e não resolveu nada. O Bolsonaro só fazia crescer. Para onde a gente levasse ele no Brasil, era mais gente, mais gente, mais gente. Né? E uma coisa muito interessante, né? As pessoas adotaram o Bolsonaro. Ele mantém e vai continuar com esses em torno de 30% duro de voto, porque isso é o bolsonarismo raiz, ou seja, é aquele cara que adotou o Bolsonaro, ele não vai largar o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro é uma resposta dele ao que aconteceu no país anteriormente. Ele queria isso, ele queria um cara que falasse a verdade, um cara que fosse direto, né? Que não tivesse meia palavra. E foi isso que ele construiu ao longo de toda a vida dele. Né? E o que eu via nele é essa verdade, que é uma verdade dele, a escolha do João 8,32 e a conexão que isso fez, inclusive no imaginário das pessoas, né? Das que são cristãs e das que não são cristãs, né? Porque esse é um valor muito importante na vida da maior parte das pessoas. Né? Para mim é um valor absoluto. Né? Bueno, eu me dei conta quando ele passou lá por aquelas entrevistas de televisão, em Jornal Nacional, não sei o quê, e deu um nó na turma, né? Tudo preparado para tentar explodir com ele, e ele saiu maravilhosamente bem, né? E ganhando a cada vez mais adeptos.
E quando eu andava, também eu estava com campanha de deputado federal, eu andava pelo Rio Grande do Sul e falava com os deputados, né, que eram do nosso grupo de bolsonaristas do Brasil todo, e eles me diziam, não, mas aqui está uma loucura, aqui eu não consigo andar na rua, aqui as pessoas fazem adesivo, fazem camiseta, botam placa na frente da casa, né? Foi uma coisa de ele conseguiu reunir essa nova cidadania que queria virar página do Petrolão, do Mensalão, tudo aquilo de ruim que aconteceu no Brasil, e ele encarnou esse caminho, né? E muito antes do atentado. Então, se alguém fala que foi o atentado, olha as imagens antes da facada. Aquelas milhares de pessoas num dia normal, lá em Juiz de Fora, era sinal do quê? Qual é o político brasileiro que conseguia fazer isso? Eu me lembro do candidato do PMDB, que foi o ex-ministro da Economia. Meirelles. Hã? Meirelles. Isso, lembra ele na Expo Inter? Eu fui com o Bolsonaro na Expo Inter, Kleber. Olha, rapaz, aquilo foi um negócio inimaginável. Ele parou para fazer uma coletiva, assim, um quebra-queixo ali para a imprensa na sede da Farsul, ficou de costa para uma das entradas da Farsul, juntou 5.000 pessoas do nada, rapaz. E nós tivemos que virar ele de frente para as pessoas, botar em cima de um caixote para falar com a população. Então, eu me lembro do Meirelles, a foto do Meirelles num dos jornais de grande circulação de Porto Alegre era o Meirelles, um tratador e uma ovelha olhando para a cara do Meirelles e o Meirelles olhando para a cara da ovelha. Tadinho do Meirelles. Mas e com o Bolsonaro, eram milhares de pessoas se deslocando, querendo falar, querendo tocar. Então, isso tudo... Já estava consolidado isso, né? Já estava consolidado. Quando veio o episódio da tentativa de assassiná-lo, aí eu acho que o que aconteceu? Aí eu acho que potencializou essa base que ele tinha constituído, familiar até, eram famílias inteiras, né? E aí o que aconteceu? Muita gente que tinha dúvidas, bom, se a esquerda tentou matar esse cara, é porque esse cara é bom mesmo, né? Então aí consolidou e, na minha opinião, ele ganhou no primeiro turno. Eu acho que nos garfiaram no primeiro turno. É mesmo? O senhor diz isso porque acha, porque tem algum indício? O presidente tem uns estudos sobre isso e no segundo turno nós tivemos um cuidado, né? Nós conseguimos colocar um conjunto de pessoas, depois de uma pressão muito forte que fizemos na então presidente do TSE, que era a Rosa Weber, né? Nós conseguimos colocar um advogado mais 4 técnicos de altíssimo nível em informática dentro da sala cofre. E teve uma ação muito importante. Com 15 minutos de apuração, o nosso advogado, que era um coronel do Exército, mais os meninos lá, eram jovens, todos muito jovens, na faixa dos 20 e poucos anos de idade, que eram os especialistas, eles pediram para que todos os celulares fossem retirados da sala cofre. Tem umas 30 pessoas, mais ou menos, que fazem a totalização, isso já era histórico lá no TSE, e aí diz que na hora que a Rosa Weber mandou tirarem os celulares de dentro da sala cofre, houve um murchar dos totalizadores visível e perceptível a todos. E aí a gente ganhou com folga. Só para ficar nesse ponto aí bem rapidinho, vocês vão tomar alguma medida? Algumas pessoas dizem, se o presidente tem algum estudo, alguma prova, traga à tona, ou é um estudo e não tem como eventualmente formalizar alguma espécie de questionamento sobre isso? Não, o presidente tem esse estudo com ele, né? Agora, isso é passado, né? Já está superado. Na minha visão, eu já conversei várias vezes com ele sobre isso, eu sempre defendi que a gente tem que evoluir ou para o voto impresso, né? E dar as condições que a Justiça Eleitoral tenha voto impresso na próxima eleição presidencial, ou volta para o voto de papel. Porque o problema não está na urna. Que todo mundo faz fiscalização da urna, faz teste na urna. O problema não está aí, o problema está na transmissão. E aí, na totalização. Aí nós consultamos muitos hackers, inclusive nós consultamos um, que era o 5º hacker do mundo, que é o brasileiro considerado, né, um dos mais eficazes do mundo, e ele tem toda uma teoria e tem uma série de dados que ele demonstra claramente que é perfeitamente possível na totalização alterar resultados. Então,
na minha visão, nós precisamos ter, para esta ou para todas as eleições do Brasil, um sistema auditável, é só isso. E o atual sistema, na totalização, não é auditável. A urna é, né? Mas ela é lá, isolada. Agora, quando tu reúne dados e transfere, como é que tu faz a auditoria? Hoje não tem como fazer. Ministro, nós falamos do ontem, nos encaminhando aí para os nossos últimos 10 minutos, vamos falar um pouquinho do hoje e do amanhã, né? Em ter enfrentado esta herança, né, de mais de 2 décadas da esquerda governando o país, em termos de aparelhamento do Estado, da guerra cultural, os vetores de opinião pública majoritariamente ainda com forte influência da esquerda, um governo polêmico em diversos sentidos, por algumas virtudes, também por alguns defeitos. Como é que está sendo a jornada de governar, né, frente a esse aparelho estatal que já estava pronto e aos desafios que o futuro aí apresenta para o Brasil? Bom, Kleber, primeiro dizer o seguinte, né? A gente sabia que ia ser difícil, né? Porque a gente estava quebrando 30 anos, né, de presidencialismo de coalizão e de um modelo de relacionamento entre o poder executivo, o legislativo, o judiciário e a sociedade, que acabou produzindo uma tal mistura que nós tivemos como saldo disso os 2 grandes episódios, o Mensalão e depois o Petrolão. E a sociedade brasileira não queria mais isso. A eleição do Bolsonaro é esse contraponto, né? Inclusive, eu me lembro, no dia da vitória, na manhã da vitória, nós só tivemos folga das 7 horas da noite do dia 28 para as 7 horas da manhã do dia 29. Quando eu comecei a dar entrevista às 7 horas da manhã do dia 29, nós já começamos a apanhar, né? Eu me lembro que num dado momento das entrevistas eu dizia, né? Eu estou aqui no Hotel da Barra, eu estou olhando pela janela, parece que a seleção brasileira foi campeã do mundo, porque o que tinha de verde e amarelo nas janelas, nas sacadas dos apartamentos, era um negócio impressionante. Então, até esse renascer, né, desse amor pelo Brasil, dele, o respeito pelos nossos símbolos, né, fez parte de todo esse movimento. Quando eu fui tomar café na casa dele, dia 30 de outubro, ele disse: ô Gauchão, vou te arrumar um problema. Eu disse: qual? Tu vai fazer a transição. Vai para Brasília, te apresenta lá, porque tu vai coordenar o processo. Aí eu vim para cá, estava lá no Rio com ele, vim para cá, e aí nós começamos a organizar o governo, e assim, os primeiros grupos da transição, né, a gente olhava e dizia: pô, mas agora como é que nós vamos fazer, né? Porque tu pode dar um Google aí agora que tu não vai achar o manual de como é que tu monta uma administração no país diferente do presidencialismo de coalizão, né? Nós fomos criando. E aí nós fomos rompendo, né, com aqueles parâmetros antigos. O presidente permitiu a escolha dos ministros sem nenhuma influência político-partidária, os ministros com a total independência para montar suas equipes. E, bom, entramos no primeiro ano. E no primeiro ano, onde a gente tinha um parlamento que tinha uma maioria que tinha emergido nesse processo disruptivo que ele representou para o processo político brasileiro, muita gente nova, né? Mas isso não quer dizer que a cabeça era nova, tem muita gente nova com cabeça velha, lamentavelmente, e muita gente da turma da antiga que veio e achava que, não, vai ser tudo como sempre foi, né? Então foi um ano muito difícil, a gente conseguiu reduzir a estrutura da máquina, os níveis hierárquicos. Quando nós chegamos, não tinha 200 serviços digitalizados, ao final do primeiro ano tinha 1.500 serviços digitalizados. Nós fizemos a Lei da Liberdade Econômica, onde pela primeira vez, desde a independência do Brasil, né, a gente colocou o cidadão com razão diante do agente público, né? Isso é um fato histórico para nós, e é um princípio fundante, por exemplo, do grande êxito da sociedade americana, que a gente trouxe para o Brasil como princípio. Nós fizemos a reforma da Previdência, a maior reforma previdenciária que já foi feita, né, num país ocidental de uma única vez, tanto em profundidade quanto em amplitude. O PPI foi um êxito no primeiro ano, arrecadamos aí $500 bilhão de investimentos para os próximos 10 anos, privados, sem impostos e sem royalties. E temos confiança interna e confiança externa. E o parlamento e os demais poderes
foram se adaptando. Tanto que o momento atual, depois de muitas crises, no meu entendimento, é um momento de sedimentação desta nova forma de relação institucional que o Executivo encontrou e que o Legislativo está se ajustando, o Judiciário também, e eu prognostico um período agora de pacificação, de tranquilidade. O Brasil sai do Covid e aqui eu vou fazer uma profecia. Vamos ter um Natal espetacular do ponto de vista do varejo, do comércio, dos serviços, com geração de emprego e o Brasil voltando a crescer. Pode anotar aí e me cobrar. Em dezembro eu volto para tu me cobrar, Cléber. Maravilha. Ministro, justamente nos encaminhando para o final, essa um pouco projeção de futuro e uma mensagem para as pessoas, né? Porque João 8,32, né? O momento, a verdade do momento é de muita dor, muita dúvida, as pessoas estão, no mínimo, atrapalhadas, mexidas, né? Com dúvidas. A esperança para quem tem fé está muito em Deus, é o meu caso, é o seu caso, é o caso da maior parte do Brasil, mas, para além da fé, o senhor, mesmo assim, desenha e encerra com uma mensagem de esperança nos resultados do país até o final desse ano? Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Primeiro, vamos lá, né? O Brasil hoje tem mais de 60% de recuperação das pessoas que adoecem de Covid. Tá? Então, é uma das maiores médias mundiais. Tá? O SUS brasileiro, tão criticado, com o verdadeiro turbinar que o presidente Bolsonaro fez no SUS e mandando bilhões e bilhões para estados e municípios, tanto se é verdade que as operações recentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal provam que os episódios que ocorreram aí em alguns estados, algumas capitais, de superfaturamento, eles são o quê? Dinheiro federal. Se fosse dinheiro estadual, era o Ministério Público Estadual e a Polícia do Estado. Tá? Então, lamentavelmente, nós temos no Brasil ainda a maldição do superfaturamento, e em saúde, que eu acho que é uma tragédia. Mas, por outro lado, reafirmando os compromissos assumidos lá atrás, estamos entrando no 18º mês de governo sem ter um caso de corrupção no governo federal. Olha os últimos 30 anos e encontra 18 meses iguais a esse. Não vai encontrar. Não vai encontrar, porque vai achar caso de corrupção. Então, junto com isso, a gente olha, por exemplo, né, a agricultura, o agro. A Tereza Cristina me contou, a extraordinária pequena, grande guerreira aí do agronegócio brasileiro, ela me contou que em abril o Brasil bateu o recorde de exportação de toda a história do Brasil, em pleno Covid. Foram 28,7 milhões de toneladas. Aí tu vais para a questão do varejo, maio, várias empresas varejistas aí, principalmente da área do comércio, tiveram o quê? Tiveram um rendimento e um faturamento superior ao do ano passado. Então, o Brasil tem um potencial gigantesco. O que sempre precisou? Ter equilíbrio entre a proteção à vida e à saúde e lembrar que a atividade econômica é fundamental para as cidades, para as pessoas. Nós encontramos 65 milhões de pessoas que foram atendidas pelo auxílio emergencial. Destas, 26 milhões são invisíveis. O PT, que enchia a boca para falar de cadastro único, botou 75 milhões de pessoas no cadastro único, mas nunca enxergou nenhuma dessas 26. São 26 milhões que hoje estão bancarizadas, a gente sabe como é a sua composição familiar, aonde que elas estão. São os invisíveis, aqueles que trabalham de dia para comer de noite. Nunca precisam ajuda para a prefeitura, para o governo do estado, nem para o governo federal. Essas pessoas, elas precisam, Kleber, que as cidades funcionem. E alguns prefeitos viraram reizinhos ou microimperadores. E eles têm que ter equilíbrio e saber que fome, miséria e desemprego na América Latina matou mais do que qualquer epidemia. Não dá para esquecer isso. E a gente precisa ter equilíbrio. Eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, mas a função de um gestor municipal é, sim, ter equilíbrio para olhar a sociedade como um todo. E foi isso que o presidente Bolsonaro fez desde o início. Ministro, dá para encerrar o nosso programa com a palavra de fé no Brasil? É isso que o senhor está dizendo? Com certeza absoluta.
brasileiro é um povo guerreiro, solidário. Nós vamos, sim, superar todas as dificuldades, né? E esse terrorismo que fizeram sanitário no Brasil, sem fundamento científico, o mundo todo já enfrentou outras pandemias de forma diferente, como enfrentou esta. O Brasil teve a coragem, inclusive, de discutir formas de tratamento, né? Até hoje o presidente é criticado por isso. Agora, eu trabalhei com saúde animal, né? E quando a gente tem qualquer problema em saúde, e na medicina não é diferente, a gente usa todo e qualquer recurso na preservação da vida. E é isso que a gente tem feito no Brasil. Então, eu tenho certeza que nós juntos vamos vencer essa epidemia, essa pandemia, esse presente grego que a China espalhou pelo mundo todo, né? Com, na fase inicial, o acobertamento e a conivência da Organização Mundial da Saúde. Isso tem que ser dito, tem que ser denunciado, não dá para ter medo de falar essas coisas, não. E nós temos que ter o quê? A certeza de que com essa gigantesca rede de proteção social que o presidente Bolsonaro estabeleceu no Brasil, em parceria com o Congresso Nacional, com o auxílio emergencial, que chega a 65 milhões de pessoas, com mais os 10 milhões do bem, com mais os 60 milhões da antecipação do Fundo de Garantia do Trabalhador Brasileiro, nós vamos superar esse momento difícil. Eu não tenho nenhuma dúvida. O Brasil vai se recuperar economicamente, final do ano vai ser bom, vamos ter não apenas um Natal abençoado, mas um Natal de muito serviço, muita venda, muito emprego e a recuperação do Brasil. E o ano que vem, o Brasil vai voltar a crescer fortemente e vai se consolidar como país latino-americano com mais presente e mais futuro para todos. Ministro, obrigado pela sua atenção conosco. Que Deus lhe ilumine ao senhor, ao presidente, a toda a equipe. Se vocês forem bem, o Brasil vai bem. Obrigado pela sua atenção aí. Um ótimo sábado, um bom final de semana e bom trabalho. Um abração aqui de todos os gaúchos. Um bom e abençoado final de semana a todos aí. É isso, gente. A palavra desse final de semana, deste sábado, é Brasil. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença, pela participação. Bom final de semana e até o próximo programa.